Correr é libertador, até o momento em que você percebe que não está sozinho. Hoje, você vai conhecer 3 histórias reais de terror envolvendo corridas que terminaram em pesadelos. Casos verídicos onde o perigo não vinha da exaustão, mas de algo, ou alguém que espreitava nas sombras. Se você gosta de adrenalina, prepare-se. Depois desse vídeo, cada passo seu na rua escura nunca mais será o mesmo. Eu não me definiria como uma pessoa extremamente ativa, mas costumo frequentar a academia e, de vez em quando, gosto de dar uma corrida para manter a forma. Meu amigo Jay e eu costumávamos nos exercitar e correr juntos com frequência, já que ele está sempre em boa forma e, de certo modo, funciona como um treinador para mim. Costumávamos correr tarde da noite pelo meu bairro, já que grande parte da área é bem iluminada e o local onde moro é considerado seguro. No entanto, paramos com esse hábito há cerca de 2 meses por causa de um acontecimento. A configuração do meu bairro inclui uma via principal que liga várias ruas menores que, em algum ponto, todas se conectam de volta a essa estrada central. Essa via leva a uma trilha de terra que vai até algumas fazendas e grandes propriedades da região. Esse detalhe é importante para entender a situação em que Jay e eu nos envolvemos. Em uma noite, resolvemos sair da minha casa correndo por uma trilha que atravessa uma área arborizada e leva a uma das ruas que se ligam à estrada principal do bairro. Nosso plano era seguir por essa rua, alcançar a via principal e continuar até o caminho de terra, retornando para minha casa pela mesma estrada principal. Pode parecer um trajeto complicado, mas adotamos essa rota mais longa para aumentar a distância percorrida, pois simplesmente correr pela estrada principal já estava se tornando fácil demais para nós. Começamos a corrida como de costume, saindo da minha casa e conversando sobre assuntos do colégio enquanto avançávamos. No entanto, não demorou muito para notarmos sons de passos atrás de nós. A princípio, não demos muita atenção, já que aquele caminho era bastante usado por outros corredores e por moradores que cruzam o bairro. Mas, à medida que avançávamos, os passos continuavam nos seguindo, mantendo o mesmo ritmo que o nosso. Quando acelerávamos, os passos também aceleravam. Quando diminuíamos para uma corrida leve ou caminhada, o som atrás de nós também diminuía. Nesse ponto, Jay e eu começamos a ficar desconfiados e um tanto assustados, mas decidimos manter a calma, pois estávamos perto da rua bem iluminada. Assim que saímos da trilha e chegamos à rua, olhamos para trás, mas não havia ninguém. Trocamos um olhar de alívio e concluímos que devia ser apenas outro corredor mantendo uma distância respeitosa. Continuamos pela rua que levava de volta à estrada principal e seguimos até o trecho onde ela se transformava na trilha de terra. Até esse ponto, ainda estávamos tranquilos e decidimos prosseguir mais um pouco pela trilha de terra. Diferente da estrada principal, essa trilha não tinha iluminação e era cercada por árvores dos 2 lados, criando um clima bem mais sombrio à noite. Corremos por aproximadamente 1 milha por esse caminho, até que algo nos fez parar. Avistamos uma silhueta sombria se movendo rapidamente em direção às árvores no lado esquerdo da trilha. Esse instante me fez lembrar imediatamente dos passos que havíamos escutado antes e um desconforto forte tomou conta de mim. Avisei a Jay que tinha visto alguém correndo para dentro da mata, bem no ponto para onde estávamos indo. Ele não deu muita importância, dizendo que eu provavelmente estava apenas ficando paranoico por causa do cansaço da corrida. Por um momento, quase acreditei nele e comecei a duvidar do que tinha visto. Então, resolvemos voltar. Passamos correndo pelo local onde eu tinha visto aquela figura e nada aconteceu. No entanto, quando estávamos quase chegando novamente à estrada principal, ouvimos um barulho vindo das árvores, a uns 6 metros atrás de nós. Viramos rapidamente e vimos uma pessoa parada no meio da trilha de terra. A figura estava de
costas para nós, usando um moletom preto, calças caque bastante rasgadas e sujas e tênis pretos. Naquele momento, senti um medo que nunca havia sentido antes. Meu coração parecia que ia explodir. Jay olhou para mim, depois de volta para a figura, e chegou a dizer: "Que diabos você está fazendo?" Mas parou no meio da frase quando ouvimos aquela pessoa começar a rir. Era uma risada horrível, esquisita, que dava arrepios. Ficamos paralisados por alguns segundos enquanto a figura se virava ainda rindo, até que de repente parou de rir e apenas nos encarou. A expressão que vimos naquele rosto ainda me assombra. Olhos arregalados, rosto pálido, um olhar fixo que queimou na minha memória. Jay e eu trocamos um último olhar e, sem pensar duas vezes, começamos a correr com todas as nossas forças, provavelmente mais rápido do que jamais havíamos corrido. Foram quase 2 milhas direto até a minha casa, e enquanto corríamos, aquela risada voltou a ecoar atrás de nós, o que nos fez acelerar ainda mais. Assim que chegamos, vomitei no quintal e corri para dentro pela porta dos fundos. Tranquei todas as entradas e fechei a garagem. Nós dois nos sentamos, ainda ofegantes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Desde aquela noite, fiz a promessa de nunca mais correr pelo meu bairro à noite. Se você também costuma correr à noite, fique em áreas bem iluminadas e leve um amigo com você, só por precaução. Estávamos na estrada principal, conversando de maneira descontraída, sem prestar muita atenção ao que estávamos fazendo. De repente, escutamos alguém nos chamar. "Ei, venham aqui!" Havia um SUV branco de grande porte parado no começo da nossa rua e um homem estendia o braço pela janela, fazendo sinal para que nos aproximássemos. Lembro com clareza que era um sujeito alto, de pele clara, com cabelos loiros e encaracolados. Meu irmão mais novo começou a caminhar em direção ao carro, mas eu o impedi. Sempre fui muito desconfiado e já ouvi inúmeras histórias assustadoras sobre crianças sendo enganadas e levadas por estranhos em vans para nunca mais serem vistas. Então, decidi que voltaríamos para casa por outro caminho, ao mesmo tempo em que não tirava os olhos do homem e do veículo. Assim que ele percebeu que estávamos indo embora, deu meia volta com o carro e foi embora. Ao chegar em casa, contei à minha mãe o que tinha acontecido, mas ela não deu muita importância, dizendo que provavelmente ele só queria pedir alguma informação. Na época, aquilo me deixou um pouco inquieto, mas não pensei muito no assunto. Até cerca de um ano depois, foi durante o Halloween de 2014 que outro episódio estranho aconteceu. Um sedã preto estaria supostamente seguindo algumas crianças que pediam doces na vizinhança. Um dos pais percebeu o carro e, ao se aproximar, o motorista teria tentado atropelá-lo antes de desaparecer da vista. Um detalhe importante é que as placas do carro pareciam ter sido retiradas. Embora eu não tenha presenciado esse evento pessoalmente, alguns adultos do bairro fizeram bastante barulho por causa disso. Aproveitaram o momento para reforçar mais uma vez a conversa sobre o perigo de conversar com estranhos. Naquele período, as pessoas estavam particularmente preocupadas com esse tipo de coisa, especialmente por conta do assassinato recente de Hannah Graham, que tinha ocorrido na nossa região. 4 anos se passaram até o próximo incidente. Durante as férias de verão de 2018, alguns vizinhos estavam viajando e me pediram para cuidar dos animais de estimação deles enquanto estivessem fora. Minha tarefa era ir até a casa deles 3 vezes ao dia para soltar o cachorro. Uma vez pela manhã, por volta das 8, novamente depois do almoço e, por fim, à noite, às 9. A casa ficava na mesma vizinhança, logo depois da estrada principal. Para chegar lá eu tinha 2 opções. Poderia ir até o fim da minha rua e virar à direita, ou cortar por um trecho de mata que dava direto no quintal deles. A trilha pela floresta era mais rápida, mas o mato era fechado, e as árvores muito
próximas umas das outras. Por isso, na maioria das vezes, eu preferia seguir pela rua mesmo. Uma noite, depois de passar um bom tempo jogando Call of Duty com meus amigos, acabei esquecendo de soltar o cachorro. Quando me dei conta, já passava das 10 horas. Saí correndo, preocupado que o bicho pudesse ter feito xixi dentro de casa. Do lado de fora, estava completamente escuro e eu só conseguia enxergar com a ajuda da lanterna e da luz das estrelas no céu. Felizmente, o cachorro havia conseguido segurar. Soltei ele normalmente, esperei e logo o trouxe de volta para dentro. Quando já estava pronto para sair novamente, olhei pela janela e vi um sedã preto estacionado ao lado da garagem. Aquilo me incomodou, porque eu tinha quase certeza de que o carro não estava lá quando cheguei. Não havia outras casas nas redondezas e eu sabia que os donos da casa ainda estariam viajando por mais alguns dias. Fiquei alguns minutos pensando no que fazer até que decidi cortar caminho pela mata. Consegui voltar sem nenhum problema. A partir daquele dia, optei por ir pelo mato todas as vezes em que fui cuidar do cachorro, mas nunca mais vi o sedã preto. Isoladamente, esses acontecimentos talvez não parecessem suficientes para se tornarem uma história relevante. No entanto, foi o que aconteceu mais recentemente que me deixou realmente apavorado e me fez começar a ligar todos esses pontos. Sou integrante da equipe de atletismo da escola e, desde que a pandemia interrompeu os treinos, passei a correr todos os dias pelas estradas próximas à minha casa. Minha rua é curta, então muitas vezes eu saía para correr pelas vias principais e pelas ruas próximas. Nos primeiros meses, tudo corria bem. Eu corria durante cerca de 1 hora, aproveitando a paisagem e explorando diferentes estradas rurais. Mas há cerca de 1 mês, algo estranho aconteceu. Enquanto corria de volta para casa, pela estrada principal, percebi que havia um carro que parecia estar me seguindo. Costumo correr sempre pelo lado esquerdo da estrada, de frente para o tráfego. Faço isso justamente para evitar que um veículo apareça de repente atrás de mim, em uma curva ou em um ponto com pouca visibilidade, onde eu não poderia ver a aproximação. Coincidentemente, um SUV branco grande estava do outro lado da pista, indo praticamente na mesma velocidade que eu. Isso me pareceu especialmente esquisito, já que essa estrada não costuma ter muitos carros, e os poucos que passam costumam trafegar em velocidades maiores. Inseguro quanto às intenções do motorista, desviei para uma rua lateral que terminava em um beco sem saída. O SUV não me seguiu. Dei a volta no círculo e retornei para casa. Contudo, no dia seguinte, ele apareceu de novo. Dessa vez, vi o carro parado no início de uma entrada de garagem. Assim que passei, ele saiu dali e começou a me seguir, como no dia anterior. Ele me acompanhou por cerca de 1 quilômetro, até que virei na mesma rua de antes, e então ele foi embora novamente. Essa sequência se repetiu diariamente, durante 10 dias seguidos. A princípio, pensei que talvez fosse uma coincidência que ele estivesse indo para algum lugar na mesma hora das minhas corridas. Para tirar essa dúvida, resolvi correr 1 hora mais tarde do que o habitual. No primeiro dia em que tentei, o SUV não apareceu. Mas no dia seguinte, lá estava ele novamente, surgindo logo atrás de mim. Isso definitivamente começou a me deixar inquieto. Mesmo assim, eu hesitava em contar aos meus pais, com receio de que eles me impedissem de sair para correr. Além disso, o motorista ainda não havia tentado fazer nada de fato. Então, achei que poderia lidar com a situação por conta própria, desde que tomasse cuidado e ficasse atento. No 11º dia sendo seguido, entrei em uma rua lateral e vi um sedã preto parado no final dela. A princípio, não achei que fosse algo estranho, já que havia algumas casas naquela rua e supus que o carro pertencesse a algum morador. No entanto, à medida que me aproximava, notei algo fora do comum. Mal dava para enxergar a silhueta de alguém deitado sob o carro, espremido do outro lado, como se estivesse tentando se esconder.
Um calafrio percorreu meu corpo e imediatamente comecei a correr na direção oposta, olhando para trás para me certificar de que a pessoa continuava imóvel. Para piorar, vi o mesmo SUV branco parado no topo da rua, como se estivesse me cercando. Nesse ponto, entrei em pânico. Decidi arriscar e correr em direção ao SUV, preferindo enfrentar um perigo conhecido a um completamente incerto. Quando estava a poucos metros do carro, um homem saiu repentinamente e veio correndo atrás de mim. Felizmente, consegui escapar. Meu treinamento deu resultado. Quando ele percebeu que não conseguiria me alcançar, gritou algo dizendo que só queria conversar. Respondi com um gesto pouco amigável e corri o restante do caminho até minha casa. Assim que cheguei, finalmente desabei e contei tudo à minha mãe, que imediatamente ligou para a polícia. Infelizmente, como eu não conseguia anotar a placa do carro, não havia muito o que eles pudessem fazer. Disseram que iriam investigar, mas pelo que pude perceber, nada aconteceu de fato. Essas experiências têm me assombrado nas últimas semanas. Com tanto tempo livre, tive muito espaço para refletir sobre o que aconteceu. E ao juntar todas as peças, está claro para mim que esses homens estavam tentando sequestrar uma criança da nossa vizinhança já há algum tempo. Desde aquele dia, minha rotina nunca mais foi a mesma. Mesmo depois de relatar tudo à polícia e de receber conselhos para tomar mais cuidado, a sensação de que algo me observava permaneceu constante. Minha mãe ficou muito preocupada e passou a insistir para que eu não corresse mais sozinho, especialmente em horários de pouco movimento. Por um tempo, segui a recomendação. Troquei as corridas ao ar livre por exercícios dentro de casa, mas isso não durou muito. Comecei a sentir falta da liberdade, do vento no rosto e da tranquilidade das estradas rurais. Voltei a correr, mas com mais cautela. Levava meu celular carregado, compartilhava minha localização com minha mãe e evitava horários em que as ruas ficassem desertas. Por algumas semanas, tudo parecia ter voltado ao normal. Mas um dia, quando o sol já estava se pondo e eu me preparava para retornar, vi novamente aquele mesmo SUV branco. Estava estacionado um pouco à frente, parcialmente encoberto pelas árvores. Tentei agir naturalmente, como se não tivesse notado, e peguei uma rua diferente, ainda com o coração acelerado. A partir daí, a frequência com que eu o via começou a aumentar. Nem sempre ele me seguia diretamente, mas estava ali, presente, como um lembrete silencioso de que alguém estava me observando. Às vezes, o veículo aparecia em locais diferentes do trajeto, como se estivesse testando meus caminhos. Em outras ocasiões, era o sedã preto que surgia, quase como uma troca de turno entre dois observadores. Chegou ao ponto em que comecei a reconhecer a silhueta do motorista. Era o mesmo homem alto, de cabelos loiros e cacheados, que havia me chamado da van anos atrás. Seu rosto parecia não ter mudado muito, o que me fez pensar que talvez ele tivesse uns 30 e poucos anos quando me abordou pela primeira vez. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Comecei a anotar horários, locais e trajetos em que via os carros. Fiz uma espécie de diário com detalhes de cada aparição. Depois de algumas semanas, percebi que havia um padrão. Sempre em horários parecidos e quase sempre nos mesmos trechos de estrada. Compartilhei tudo com um amigo próximo, que achou a situação bizarra e me aconselhou a instalar câmeras de segurança na frente de casa. Meu pai, mesmo cético, aceitou a sugestão e colocou algumas câmeras voltadas para a rua. As imagens gravadas foram suficientes para flagrar o SUV branco passando devagar em frente à nossa casa em pelo menos 3 ocasiões diferentes, sem nenhum motivo aparente. Com essas provas, fomos novamente à delegacia. Desta vez o policial nos ouviu com mais atenção. Levamos o caderno com anotações, as imagens das câmeras e descrevemos os veículos em detalhes. Ainda assim,
nos disseram que sem uma placa ou ação direta, não havia muito o que pudesse ser feito. Aquilo me frustrou. Saber que algo estranho estava acontecendo, que havia um padrão claro e que mesmo assim não havia nenhuma medida preventiva sendo tomada, aumentou meu medo e a sensação de impotência. Com o tempo, outros vizinhos começaram a comentar sobre movimentos estranhos na vizinhança. Alguns relataram ver o mesmo carro branco parado por longos períodos perto do parque local. Outros disseram ter notado um homem com características parecidas andando pelas ruas, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Esses relatos me fizeram perceber que o alvo poderia não ser apenas eu. Talvez esses homens estivessem observando várias crianças e adolescentes da região, esperando o momento certo para agir. Comecei a ter pesadelos com frequência. Sonhava que estava correndo pelas ruas e, de repente, o SUV surgia atrás de mim, acelerando cada vez mais, até que eu não conseguia mais fugir. Acordava suando, com o coração disparado e com aquela sensação horrível de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Mesmo com todo o medo, eu sabia que precisava continuar atento e alerta. Passei a andar sempre com companhia. Evitava sair à noite e criei rotas alternativas para meus percursos diários. Algumas semanas depois, aconteceu algo que mudou tudo. Uma das crianças do bairro desapareceu. Era uma menina de 10 anos que costumava brincar no quintal de casa. A última vez que foi vista, estava voltando da padaria a poucas quadras dali. A notícia se espalhou como fogo e a vizinhança entrou em pânico. A polícia foi mobilizada, cães farejadores foram chamados e helicópteros sobrevoaram a área. Todos nós participamos das buscas, batendo de porta em porta, vasculhando terrenos baldios e matas próximas. 3 dias depois, a menina foi encontrada viva em um armazém abandonado a cerca de 20 quilômetros da nossa cidade. Ela estava assustada, com fome e muito suja, mas fisicamente bem. Segundo os relatos que consegui ouvir, ela contou que foi abordada por um homem em um carro branco, que a chamou e disse que os pais dela tinham mandado buscá-la. Quando ela recusou, ele a empurrou para dentro do veículo. Na descrição que ela deu à polícia, o homem era alto, branco, com cabelos loiros e encaracolados. Meu sangue gelou ao ouvir isso. Era ele, o mesmo homem, a mesma descrição. A cidade entrou em estado de alerta. Viaturas começaram a circular com mais frequência e as escolas passaram a orientar os alunos com mais rigor sobre segurança. Minha mãe reforçou ainda mais os cuidados comigo e com meu irmão. Mesmo depois disso tudo, o homem não foi encontrado. A menina não conseguiu identificar detalhes suficientes para ajudar na investigação. As placas do carro novamente haviam sido retiradas. Era como se o sujeito soubesse exatamente como evitar ser pego. Essas experiências ainda me assombram. Mesmo hoje, anos depois, cada vez que vejo um SUV branco, meu corpo inteiro se enrijece. Cada barulho estranho à noite me deixa em alerta. Acredito que fui salvo por puro instinto e talvez por sorte, mas penso todos os dias em quantas crianças não tiveram a mesma chance. Quantas histórias como essa terminaram de forma trágica? Ficar atento, desconfiar do estranho que parece inofensivo e seguir o próprio instinto pode ser a diferença entre escapar e desaparecer. Não sei se algum dia terei a resposta sobre quem era aquele homem ou o que exatamente ele queria, mas sei que nunca vou esquecer o rosto dele e vou passar o resto da vida tentando alertar os outros sobre o perigo real que muitas vezes se esconde sob uma aparência comum. Depois do sequestro daquela menina, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu já não era mais o mesmo garoto que amava correr pelas estradas de terra e respirar o ar puro do interior. Eu me tornara alguém constantemente em alerta, sempre olhando por cima do ombro, desconfiando de cada carro desconhecido e de cada olhar prolongado vindo de um estranho.
Mesmo com as buscas intensas, o homem do carro branco não foi encontrado. As investigações esbarraram na mesma muralha de sempre, sem placa, sem testemunhas claras, sem evidências materiais. Era como se ele fosse um fantasma, um predador habilidoso que sabia exatamente como agir sem deixar rastros. Minha mente começou a pregar peças. Às vezes, achava que via o SUV branco refletido em vitrines, ou que ouvia o ronco do motor dele se aproximando. Em outras, jurava ter escutado meu nome sendo sussurrado quando caminhava sozinho. Meu psicológico estava tão abalado que comecei a evitar sair de casa. Minha mãe decidiu que era hora de procurar ajuda. Fui levado a um psicólogo que me ouviu com paciência. Ele dizia que após um trauma era comum ter hipervigilância e ansiedade. Mas no fundo, eu sabia que o que eu sentia era mais do que isso. Não era só medo. Era como se uma presença real me cercasse, me acompanhasse, me caçasse. Os meses passaram. A cidade parecia ter voltado ao seu ritmo habitual. O caso do sequestro, que antes estampava capas de jornal, agora era só mais um arquivo aberto sem solução. Mas minha intuição continuava gritando. Então, algo inesperado aconteceu. Em uma tarde qualquer, enquanto ajudava meu pai na garagem, encontrei um pequeno pedaço de papel preso entre as frestas da janela. Achei estranho, porque ninguém costumava passar por ali. Desdobrei o papel com curiosidade, e o que li me fez congelar. Você corre bem. Ainda se lembra de mim? Era uma letra firme, em tinta azul, sem nenhum erro ou rabisco. Minhas mãos começaram a tremer. Aquilo não era uma brincadeira de mau gosto. Era uma provocação direta, uma mensagem clara de que ele estava de volta. E pior, de que ele nunca havia ido embora. Mostrei o bilhete à minha mãe, que empalideceu na hora. Levamos à delegacia e mais uma vez nos disseram que, embora preocupante, o bilhete sozinho não era o suficiente para abrir uma investigação formal. Aquilo me revoltou. Como podiam esperar que algo mais grave acontecesse para agir? Foi nesse ponto que meu pai decidiu tomar providências por conta própria. Instalou mais câmeras, desta vez com visão noturna e sensor de movimento. Começamos a revisar as imagens diariamente, procurando por qualquer sinal estranho. Numa dessas gravações, vimos algo perturbador. Às 2h43 da madrugada, um homem caminhava lentamente em frente à nossa casa. Usava um boné e uma jaqueta escura. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas a silhueta era inconfundível. Era ele. Parou diante do portão, ficou imóvel por alguns segundos e depois seguiu como se nada tivesse acontecido. Esse registro foi suficiente para convencer a polícia a patrulhar a área com mais frequência. Mas eu já sabia. Ele era esperto demais para ser pego tão facilmente. Foi então que comecei a pesquisar casos semelhantes ao meu. Usei fóruns online, redes sociais e encontrei relatos assustadoramente parecidos. Crianças e adolescentes que haviam sido abordados por um homem loiro em um veículo branco, geralmente um SUV. Em alguns casos, havia até registros de vans escolares falsas. Essas histórias vinham de diferentes estados, mas o padrão era o mesmo. Abordagem sutil, fingindo ser parente, motorista a serviço dos pais ou simplesmente um amigo da família. Em muitos desses casos, a pessoa desaparecia, sem deixar rastros. Outras, como eu e a menina do meu bairro, conseguiam escapar, mas ficavam marcadas para sempre. Comecei a montar um mural em meu quarto com essas informações. Mapas, datas, descrições, fotos de carros semelhantes. Parecia coisa de filme, policial, mas era a única forma que eu encontrava para entender o que estava acontecendo. Com o tempo, percebi que não estava sozinho nessa luta. Um dos relatos que encontrei era de uma jovem chamada Lívia, de uma cidade vizinha. Ela descrevia ter sido perseguida durante semanas por um homem muito parecido com o que eu conhecia. Entrei em contato com ela pelas redes sociais
E ali começamos uma troca de mensagens que se tornaria uma verdadeira parceria. Lívia também havia escapado de um sequestro e, desde então, dedicava-se a investigar casos semelhantes. Juntos, cruzamos dados e traçamos um possível raio de atuação desse homem, que, ao que tudo indicava, não agia sozinho. Havia sempre 2 ou 3 veículos envolvidos, e a troca de carros sugeria uma espécie de rede, talvez até uma quadrilha especializada. Isso nos levou a algo ainda mais inquietante. Algumas dessas crianças desaparecidas nunca mais foram encontradas. Outras apareceram em outros estados, com sinais claros de abuso e desorientação. A maioria não se lembrava de nada. Era como se tivessem sido drogadas ou hipnotizadas. Essa descoberta nos levou a uma hipótese perturbadora. O que se passava não era apenas uma sequência de tentativas de sequestro isoladas, mas parte de algo maior. Um esquema de tráfico de crianças, experimentos, seitas. Não sabíamos ao certo, mas tudo apontava para uma rede organizada e muito bem estruturada. Por precaução, eu e Lívia decidimos não contar tudo à polícia naquele momento. Tínhamos medo de que, se fosse algo realmente grande, eles tivessem informantes infiltrados. Pode parecer exagero, mas depois de tudo o que passamos, não podíamos confiar cegamente em ninguém. Seguimos compartilhando nossas descobertas com outros jovens que passaram por situações parecidas. Criamos um grupo fechado online, onde trocávamos relatos, vídeos suspeitos, placas de carros e estratégias de prevenção. Foi através desse grupo que um novo alerta surgiu. Um garoto de 13 anos, chamado Rafael, relatou ter sido seguido por um homem loiro em um carro branco na saída da escola. Ele descreveu detalhes tão parecidos que foi impossível ignorar. Entramos em contato com ele e com os pais, que se mostraram dispostos a colaborar. Começamos a mapear os movimentos do homem na cidade de Rafael e não demorou muito para que novas imagens aparecessem. Um drone usado por um dos vizinhos registrou o veículo circulando lentamente pela vizinhança, inclusive parando em frente à escola por alguns minutos. Dessa vez, conseguimos uma imagem clara da placa, e foi aí que tudo mudou. Com a placa em mãos, conseguimos rastrear o registro do veículo. Estava em nome de uma empresa de transporte que não existia mais, encerrada há anos. Aparentemente era só uma fachada, mas o endereço ligado ao registro ainda estava ativo. Sem avisar ninguém, eu, Lívia e o pai de Rafael decidimos ir até o local. Era uma espécie de galpão velho, aparentemente abandonado. Estava tudo cercado, mas dava para ver que o portão havia sido forçado recentemente e havia marcas de pneus no chão de terra batida. Chamamos a polícia, dessa vez com provas concretas. Eles chegaram em menos de meia hora, isolaram a área e fizeram uma varredura. Dentro do galpão, encontraram o SUV branco, coberto por uma lona preta, e vários objetos perturbadores, brinquedos, mochilas, roupas infantis e até um mapa com marcações em cidades da região. Não havia ninguém lá, mas as evidências falavam por si. Era um esconderijo, um ponto de encontro, talvez até uma base de operações. Finalmente havia um caminho real para uma investigação mais profunda. Naquela noite dormi pela primeira vez em meses, com a sensação de que a justiça estava mais próxima, mas algo me dizia que aquela era apenas a ponta do iceberg.